Olá pessoal, eu me chamo Ivia Ribeiro, sou psicoterapeuta junguiana e esse aqui é o canal Alerta de Spoiler. Todas as terças eu vou trazer um vídeo falando analiticamente sobre algum filme, desenho ou alguma outra coisa que se passe na TV em que a gente possa fazer uma análise psicológica e que vocês consigam enxergar, né, nas entrelinhas as mensagens que estão trazendo e que você possa ter uma autoanálise e de repente descobrir que, caramba, porra, eu passo por isso, acho que eu tô precisando trabalhar isso na terapia, tá? Então vamos chamar a vinheta, tá, vinheta. O filme que eu vou trazer hoje é Edward Mão de Tesoura. Existe uma cidade onde tudo é muito colorido, onde as pessoas são muito perfeitas, onde todo mundo é muito feliz, né? É aquela cidade assim que traz a utopia da vida que desejamos ter. Em compensação, num castelo muito longe, mora um rapaz que seus dedos são tesouras. Ok. Um belo dia, esse rapaz vai parar nessa cidade perfeita. E é lógico que ele vira a atração. E por que ele vira a atração? Porque ele é muito habilidoso. Só que ele ele é representado pelo cinza, pela falta de cor, né? Tá bom, vamos lá. E aí ele, nossa, virou a novidade da cidade, porque ele é completamente diferente de tudo que nós tentamos fazer nesse lugar. Então ele vai e faz desenhos com os cabelos, ele vai e faz desenhos com as árvores, e ele vira total sucesso. Mas chega um momento que ele começa a incomodar. Por quê? Porque o diferente, ele só é interessante no início. O diferente, ele não é interessante para conviver. E é sobre isso que eu venho falar com vocês na psicanálise. Então vamos lá, vamos fazer uma análise desse filme, tá? A gente já sabe mais ou menos a história, eu acredito que todos vocês tenham visto. Se não viu, vai ver com um olhar diferente agora. O que esse filme trata? Ele trata a diferença, ele trata a rejeição social, ele trata a busca por aceitação, ele trata o amor, ele trata tanto a empatia quanto o nível de crueldade do ser humano. Por quê? O diferente assusta. Nós fomos criados num pensamento massivo de que todo mundo precisa ser igual. Então, uma pessoa diferente, uma pessoa autêntica, uma pessoa que se aceita como ela é uma pessoa que sofre muita rejeição social. E quem sofre rejeição social e não fez terapia tem uma necessidade de aceitação muito grande. E se submete a qualquer coisa por essa aceitação. Então, quando Edward chega na cidade, que é uma cidade perfeita, colorida, com pessoas felizes, com aquela utopia, aquela coisa que, nossa, é o padrão que todos nós deveríamos ter e que não é real. A gente sabe que aquilo não é real, a vida não é real, aquilo ali que eles estão vivendo é a ilusão. Né? Aquele mundo todo colorido, de felicidade, é a ilusão. Ali é a ilusão. Aonde é que está a realidade? Em Edward. Ali está a realidade. E aí o filme mostra bem essa diferença do colorido e a sombra, né? A sombra. Quando ele chega na cidade, ele é muito bem acolhido. Ele é diferente. Mas o diferente, por muito tempo, começa a incomodar. Por quê? Porque, peraí, o diferente tá me tirando do padrão social que me é imposto. Então, o diferente não é bom, a gente tem que se desfazer do diferente. E aí vem, né, aquela coisa que eu te falei como é que eu vou dizer? Da maldade humana, né? Porque eles simplesmente perseguem Edward querendo tirar a vida dele. A gente também pode falar que esse vídeo trata do julgar o outro sem conhecer. Por quê? Porque a vestimenta de Edward, ela é uma vestimenta toda preta, né? Um cabelo completamente bagunçado, dedos de tesoura, né? E um visual que passaria a ideia de uma pessoa completamente violenta, né? E, na verdade, ele é uma pessoa completamente doce, que deseja a aceitação, porque ele vive sozinho. Ele vive sozinho pela rejeição social. Porque ele não cabe naquele mundo da perfeição, porque ele é diferente. Então, quando ele começa a ser bem recebido, aceito, é lógico que ele vai ficar feliz. É lógico que ele vai ficar feliz. Quando ele se sente amado, ele vai ficar feliz. Porém, existe uma outra coisa. Como é difícil para uma sociedade que vive uma realidade massiva, né, que é completamente manipulada, e essa ideia massiva de buscar a perfeição
de buscar a vida perfeita, né? As pessoas buscam a vida inteira a vida perfeita. Elas não percebem que a felicidade está nos detalhes, que o que ela precisa está dentro dela, né? Então, a realidade incomoda. Começa a incomodar. É gostoso no início? É, porque é diferente. Mas começa a incomodar. E Edward traz essa realidade. Vamos colocar entre o eu e a sombra, né? Existe aquela ilusão das pessoas, né? De que um dia a vida vai ser tão perfeita como aquela cidade é. E existe Edward, que é a sombra, né? Que mostra que nós somos seres humanos, que nós temos traumas, que nem tudo é estética, que uma imagem não quer dizer nada sobre você, sabe? Ele vem trazendo a sombra, ele vem trazendo a realidade da vida. E quando as pessoas começam a perceber isso, né? Alguém que fez tanto bem, alguém que foi tão aceito, né? Começa a se tornar um perigo para aquela ilusão. Então, peraí, se é um perigo para aquela ilusão, a gente precisa tirar ele do caminho, a gente precisa tirar a vida dele. Não basta só a gente colocar ele no castelo dele, a gente tem que tirar ele do mundo. Então, a necessidade de colocar ele lá no castelo dele não é o suficiente. Não é o suficiente. A gente precisa eliminar ele, para que ele não volte e não coloque em risco a nossa ilusão. Não queremos abrir os olhos, né? Então, o que acontece? Uma das personagens, né, dá esse amor, tem essa empatia com ele, e quando todo mundo vai perseguir ele para poder tirar a vida dele, ela entra naquele castelo, todo mundo acha que tá rolando uma briga, alguma coisa, e ela vem e mostra uma mão, né? Porque ele é fruto de um experimento, então tem outras mãos. Ele mostra uma mão e diz que ele foi de arrasta pra cima. E a sociedade volta, né, tranquilamente, cada um pra sua vida de ilusão. Na psicanálise, quando a gente vai fazer terapia, é justamente isso. Entender que não existe padrão. Que nem os dedos das mãos são iguais. Que você não vai ser parecido com fulano, nem com ciclano, nem com beltrano. E a autoaceitação, ela é necessária. Porque você não precisa da validação de ninguém. E é isso que esse filme traz. Você não precisa da validação de ninguém, você tem que se aceitar do jeito que você é. Por que você tem que caber dentro de uma caixinha, de um padrão? Por que você não pode ser autêntico e você se aceitar do jeito que você é? Nós, mulheres, por exemplo, somos muito mal vistas quando a gente ri muito alto, fala muito alto. Porque para a sociedade nós temos que ser muito assim, de falar mansinho, de ser mansa, submissa, e até o tchau da Miss Brasil tem que ser desse jeito. Entende? Sai da caixinha. Seja diferente. Vão te atacar? Vão te atacar. Mas você decide o que chega até você ou não. E aí ele volta, né, pro castelo dele. E sinceramente, pra viver, né, quando você tem um despertar, pra você viver dentro de uma caixinha, com pessoas padronizadas como se fosse um robô, né, que estão sempre sonhando, né. Quando eu tiver condições, eu tenho filho. Quando eu tiver condições, eu vou viajar. Quando eu tiver condições, é sempre a busca, né, a busca. O ser humano tá sempre nessa busca, né, esse padrão de busca. Tô sempre buscando. Quando você se aceita, você para de buscar. Você vai lá e faz. Entende? Você vive. Você vive. É sobre isso. É sobre isso. São os dois lados da moeda, né? A vida que a gente sonha em ter e o despertar, a aceitação do diferente, sem a necessidade da busca por aceitação. É entender que o problema não tá em você. A rejeição social acontece porque o problema tá naquela galera que é manipulado o tempo todo. Você não. Quando você entra no papel de Edward, de ser diferente, de aceitar o teu jeito, de rir alto, de falar alto, sabe, de querer sair sozinho, de qualquer coisa que a sociedade condene, aí sim você tá no caminho certo, porque você estourou a bolha. E quem tá lá em cima manipulando a galera aqui embaixo não quer que você estoure a bolha. Esse filme é um filme que eu gostaria muito que vocês assistissem novamente, mas com esse olhar, sabe? Esse olhar da padronização social, né? Que faz com que não olhemos para os nossos defeitos, para as nossas sombras, os nossos traumas, os nossos medos, a nossa imperfeição, né? E para essa ilusão que nós vivemos. E que quando a gente confronta isso, dá medo. Então, peraí, a gente tem que tirar isso do mundo. E é isso que eu falo quando alguém vem fazer terapia. Você vai lidar com a tua sombra. Você vai descobrir que você não é perfeito. Você vai lidar com suas dores. Mas é preciso um choque de realidade para entender que o que você está vivendo é uma ilusão. Ponto. É isso.
Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa análise, que vocês assistam esse vídeo de uma outra forma e voltem aqui pra poder me dar a sua opinião, seja ela a favor ou contra, tá? Vou pedir também pra curtir, né? Se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar, dar essa força aí pra esse canal crescer, porque a ideia desse canal é uma autoanálise, sabe? É uma autoanálise e você pode, de repente, estar enxergando coisas, né, em você que tá impedindo o seu caminho de andar. Tá paralisado, entende? Às vezes tá paralisado por causa de algo muito simples de resolver, tá bom? Então, beijos, obrigada, até a próxima.